Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória. Diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 2, versículo 1: Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha para mim. Ezequiel, ele descreveu o dia que ele teve um encontro com Deus. Você sabe que ter um encontro com Deus traz muitas coisas boas na nossa vida. Quando uma pessoa abatida, ela tem um encontro com Deus, ela já não fica mais abatida, ela fica erguida, ela fica de pé. Quando uma pessoa triste tem um encontro com Deus, ela já não fica triste, ela fica feliz, ela fica alegre. Quando uma pessoa fraca tem um encontro com Deus, ela fica forte. Então todo mundo que tem um encontro com Deus, algo bom vai acontecer na vida dela. No caso de Ezequiel, ele estava caído, e quando ele ouviu a voz de Deus, a palavra diz que ele ficou de pé, porque a palavra de Deus levanta a gente. A voz de Deus nos faz erguer diante de qualquer situação. Você deve entender que no mundo que a gente vive, existem três tipos de vozes. Três vozes. Existe a voz de Deus, que é a principal. Existe a voz das pessoas e existe a voz do próprio Satanás. As vozes das pessoas trarão algo bom para ti ou algo ruim. Há quem use a voz para proferir coisas boas para a tua vida, mas há quem use a voz para proferir coisas malévolas, ruins para a tua vida. O diabo nunca vai dizer algo bom para a tua vida. Ele vai sempre amaldiçoar, praguejar, rogar palavras, injúrias, coisas ruins. O único que vai te dar uma voz, uma palavra boa, é o próprio Deus. Por isso em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido não é esse ouvido de carne, não. É quem tem humildade para aceitar a palavra de Deus. E você tem essa humildade. Ezequiel tinha essa humildade. Por isso, quando ele ouviu a voz, diz a Bíblia que ele ficou de pé. Vamos ler de novo? O versículo 1. Essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então olha para mim. Para Deus falar comigo, eu tenho que estar como? Caído no chão? Desanimado? Eu tenho que estar de pé. Então, primeira coisa que você está aprendendo hoje, para você vencer qualquer situação, é ter força de vontade, ficar de pé. Senhor, eu estou na luta, mas eu estou em pé. Eu preciso que o Senhor me direcione. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor oriente minha vida, porque Deus quer te colocar de pé, mas o pecado quer te colocar de joelhos no chão. Deus quer te colocar de pé, mas a inveja quer te colocar caída no chão. Deus quer te colocar de pé, mas a maldade das pessoas quer te colocar paralisado no chão, na lama, no erro, na derrota, na fraqueza. Então ouça a voz de Deus. Hoje Deus está falando contigo. Deus está falando: eu quero você em pé. Mesmo que a sua vida esteja difícil, eu te quero de pé. Diga glória a Deus. Deus nos quer de pé. E olha para mim, quando você está de pé diante de Deus, você colocou na mão de Deus a sua vida. Então Ele vai saber o que é melhor para você. Às vezes as coisas não correm bem, mas não é porque a gente errou, é porque Deus não quis aquilo. Então Deus vai guiar outra coisa e vai abençoar. Diga louvado seja Deus. Depois que Ezequiel ficou em pé, olha o que aconteceu, versículo 2:
Então entrou em mim o Espírito, diga louvado seja Deus, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Olha para mim, igreja. Você deve, quando ler a Bíblia, você deve se aprofundar na escritura que está registrada na Bíblia. A maneira como Ezequiel falou. Eu vou ler para te explicar. O versículo 2. Então entrou em mim o Espírito. Então segura aí. Para ele dizer entrou em mim o Espírito, é porque o Espírito Santo estava onde? Estava fora dele, não estava dentro. Porque se tivesse dentro, ele não dizia entrou em mim o Espírito. Quando ele fala entrou em mim, é porque ele estava vazio, sem a palavra, ele estava fraco. Quando o Espírito entrou nele, aí ele ficou forte. Daí a razão de toda a reunião a gente buscar o Espírito Santo. Eu sempre peço a Deus e oro com vocês quando eu falo, chama o Espírito Santo, busque a presença de Deus. Quem lembra disso? Eu estou sempre falando isso por quê? Porque eu sei que uma pessoa vazia não vai aguentar as lutas da vida, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo vai vir as lutas, ela vai aguentar, vai lutar e vai vencer, para a glória de Deus. Essa é a importância do Espírito Santo. Diga assim seja. Aí diz aqui, ó, entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Então olha para mim, Deus está me usando para falar contigo. Embora você está ouvindo a voz do Pedro, mas a essência da minha voz é do Espírito Santo, igual a tua voz. Quem programou a voz sua para ser assim foi Deus. Quando Deus estava te formando no ventre da sua mãe, Deus preparou o tipo de voz que você ia ter. Não há voz igual. Se eu pedir para cada um aqui falar, ninguém tem a voz igual, nem a digital é igual. Claro, se meter aqui um imitador de voz, aí vai ficar igual, o imitador. Mas a voz de todo mundo aqui é incrível, não é igual, gente. Cada um tem, olha como Deus é organizado. Imagina se Deus metesse todo mundo com a mesma voz, a confusão que ia ser. As gravações, olha, você que cometeu um crime, mas não é eu falando, é a sua voz aí. Ia ser uma confusão, é verdade ou não é? O que Deus fez? Deixa eu meter a voz de cada um diferente, para não ter problema futuro. E Deus fez isso, igreja. Até as línguas, Ele também alterou, porque a humanidade queria ser maior que Deus, fazendo a torre de Babel. O que Deus fez? Jogou algo e confundiu as línguas, aí ficou as línguas que existem hoje. O chinês, o japonês, o português, o inglês, o espanhol, embaralhou tudo. Para você entender, você tem que estudar. Ou seja, Deus, Ele usou a voz para poder nos ensinar algo. A única voz que eu devo ouvir nesse mundo, ainda mais nos tempos de hoje, a única voz que eu devo ouvir é a voz de Deus. Repita comigo, a única voz que eu vou ouvir e devo ouvir é a voz do meu Deus. Se você ouvir a voz de Deus, Deus também vai ouvir a sua voz quando você falar com Ele. Diga glória a Deus. Aí diz aqui, ó, o versículo 3: Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se levantaram contra mim. Eles e seus pais pecaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Olha só, igreja. Por que existem nações que a idolatria é muito grande? Por causa disso aqui. Eles não querem saber da voz de Deus. Eles querem ouvir a voz do mal. E há lugares que é proibido falar da palavra de Deus, porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles preferem a voz de Satanás, a voz do mal, do que a voz do nosso Senhor.
Mas Deus falou para Ezequiel, falando: Ezequiel, atenção, você está ouvindo minha voz? Mas eu vou te enviar para lugares que eles não querem saber de mim. São rebeldes. Olha o que diz o versículo 4: os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus, ele deu a Ezequiel o Espírito Santo, para Ezequiel lutar as batalhas da vida. E assim é também no seu dia a dia. Você às vezes vai para o seu trabalho de bom coração, mas tem gente ali rebelde, coração obstinado, pessoas ruins que querem lhe prejudicar. Mas Deus te colocou ali. O que você vai fazer? Levantar sua cabeça e lutar. Você não vai cruzar o braço e desistir, porque você tem o Espírito Santo que te põe de pé. Diga glória a Deus. Para que Deus nos dá o Espírito Santo? Conforme Jesus disse, é para termos poder. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você até participa também da ceia, quando você faz parte da comunhão de Deus, você recebe poder para vencer o pecado, os pensamentos, poder para vencer a maldade desse mundo, poder para vencer as injúrias, as injustiças, poder para vencer tudo aquilo que não quer que faça você vencer. Por isso que o Espírito Santo entrou em Ezequiel. Você crê de coração que o Espírito Santo entrou também em você? Você crê de coração? É por isso que você está de pé. É por isso que tem gente que olha para ti e te admira. Tem gente que olha para ti e fala: eu conheço essa mulher, esse homem, e eu sei o que ele ou ela já passaram. E eles estão sempre de pé. Qual é o segredo? É o Espírito de Deus que está na nossa vida. Davi teve lutas, mas ficou sempre de pé. Quase caiu, mas ficou de pé. Era o Espírito Santo. Moisés teve luta, quase caiu, mas ficou de pé. Era o Espírito Santo. E tantos homens da fé e mulheres de fé, a rainha Esther, que poderia ter se vendido na época para o rei, mas ela manteve-se firme, obedecendo a Deus, por causa do Espírito Santo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela se destaca. Na profissão que ela exerce, ela vai ser destacada. Nos estudos que ela estuda, na escola ou na faculdade, ela vai ser destacada. No trabalho que ela faz, Deus vai tocar nas mãos dela e vai abençoar o trabalho das mãos dela. Ela vai ser destacada. Em tudo que ela faz, se ela tem o Espírito Santo, ela vai fazer a diferença. Diga glória a Deus. Por causa do Espírito Santo de Deus. E olha para mim, tudo que você decidir de hoje para frente, você já está de pé, porque o Espírito Santo está dentro de você, e Deus, ele vai te abençoar. Não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser fácil não. Você vai ter luta, vai ter dia que vai chorar, mas por favor, não desista não, aguenta firme, faz parte do processo. As barreiras, até Jesus enfrentou também dificuldades, mas ele venceu. E com a senhora e com o senhor vai ser da mesma forma. Venha o que vier, o Espírito Santo está contigo e te coloca de pé. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.